É o seguinte, gente, nós vamos hoje ver aí mais dois temas relacionados ainda à estatística descritiva. O primeiro tema nós vamos ver aqui é o percents, tá? Primeira coisa, a definição dele. São medidas que dividem a amostra por ordem crescente dos dados em 100 partes iguais, cada uma com uma percentagem de dados aproximadamente igual. Então, primeira coisa aqui, ele, percentes, primeira coisa, ele vai dividir minha amostra. Bacana. Então, minha amostra é o que a gente chama lá, ou de rol, ou de rol, números, enfim, a nossa amostra, por ordem crescente dos dados. Vocês têm que frisar muito bem isso aqui, ó, crescente. Por quê? Quando nós vamos ordenar lá a nossa amostra, em algumas situações, nós temos as opções de colocá-la em ordem crescente ou ordem decrescente. Aqui não. Em percentes, o que que acontece? Nós somos obrigados a colocar a nossa amostra em ordem crescente. Tá? Então, vocês vão observar o seguinte, que o primeiro ponto que nós vamos fazer aqui nesses exercícios desse tópico é o seguinte: nós temos que organizar em ordem crescente. Se você coloca em ordem decrescente, seu cálculo já vai estar errado, sua análise já vai estar errada. Então, não se esqueçam disso, percentes. O que que acontece? A amostra, ela tem que ser ordenada em ordem crescente. Então, do menor para o maior. Ah, eu tenho uma amostra com o número 2 50 vezes, o número 3 40 vezes. Coloca-se as 50 vezes o número 2 e as 40 vezes o número 3. Então, independente, sempre eles vão ter que ser ordenados crescente, tá? Então, sempre vai ser do menor para o maior. O que que acontece? A gente pode observar aqui algumas observações. A primeira, percentil, ele determina o 1%. Então, o primeiro percentil, ele determina 1% menor dos dados. O quinquagésimo, isso mesmo, o quinquagésimo percentil, ele determina os 50% menores dos dados, e um ponto muito importante, e também ele é a mediana. Então, a metade aqui, ó, o quinquagésimo percentil, ele representa 50% dos menores dados, e também é igual à mediana. Um outro exemplo aqui, o 98º percentil, ele determina os 98% menores dos dados. O que que acontece aqui? Essas informações, inicialmente, elas ficam um pouco aleatórias. O porquê disso que elas ficam um pouco aleatórias? Mais à frente, nós vamos ver a aplicação de todos esses termos, principalmente os iniciais, que foi média, modo e mediana, dentro da estatística descritiva, tá? Então, assim, inicialmente pode haver uma certa dúvida referente, mas espera aí, está muito vago, por que que eu tô, que o primeiro percentil ele determina só 1% do menor dado e o 98º ele determina 98% dos menores dados. Isso aqui, como a gente está vendo uma coisa fragmentada, a gente está vendo parte por parte, é como se fosse, não, é um quebra-cabeça. Então, a gente vai juntando as peças para chegar no objetivo comum. Então, nesse caso aqui, o nosso objetivo comum é analisar todos esses dados, todas essas etapas, passo a passo. Tá? Então, assim, corre-se o risco mesmo de ficar um pouco vago, tá? Isso aí vou ser bem sincero com vocês, é bem normal isso, porque nós estamos vendo partes, etapas, tá? Então, o que que vocês têm que lembrar aqui do percentes? Primeira coisa, eu tenho que ordenar a minha amostra em ordem crescente.
Então, aqui, a amostra sempre será em ordem. Você está entendendo a letra? Tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, a primeira coisa, a amostra ela sempre será em ordem crescente. Um outro ponto importante é, aqui nós vamos dividir em 100 partes, correto? Percentes, ele é dividido em 100 partes. Então, a quinquagésima parte, ou a parte número 50, além dela determinar 50% menores desses dados, ela também é igual à mediana. Então, aqui, o quinquagésimo, ele é igual à minha mediana. Então, dois pontos principais. A amostra, ela sempre será em ordem crescente. E um outro ponto importante que o quinquagésimo percentil ele determina, além dos 50% menores dos dados, ele também vai determinar a minha mediana, ok? De boa. Nesse primeiro, né, como se diz, nesse primeiro contato nosso aí com esse tema, tem alguma dúvida? Primeiramente, essa parte teórica, as características, os pontos principais? A definição ficou clara, Luiz. Sim, Então, beleza, valeu então. Então vamos dar seguimento. Mais uma vez, qualquer dúvida que tiver, só falar aí, viu? Agora é o seguinte, para o cálculo, a gente utiliza essa seguinte fórmula aqui, ó. KI é igual a I vezes N mais 1 sobre 100, onde K é a posição em que o percentil estará nos dados, I, o número do percentil desejado, e N, o número de amostra. Quando eu falo aqui número de amostra, é o seguinte, vou até anotar aqui, é a quantidade de números na amostra. Então, o que que acontece aqui? Se eu tenho uma amostra lá com 15 números, então meu N vai ser 15. Se eu tenho uma amostra com 30 números, meu N vai ser 30. O I. O I é o seguinte, eu quero encontrar lá o 17º percentil. Então, o meu I vai ser 17. Quer ver? Deixa eu fazer um exemplozinho aqui mais rápido, só para vocês entenderem onde que se vai alocar cada ponto desse. Então, lá, por exemplo, eu quero encontrar o 18º percentil. Então, o que que acontece aqui? A fórmula K, a posição que o percentil estará nos dados. Então, como que vai funcionar isso? Olha, K 18. Porque o I aqui, ó, ele representa o número de percentil desejado. Então, o número do percentil desejado que eu quero é o 18º. Então, 18. Igual. Aí o que que vai acontecer aqui, ó? 18, 18 vezes, a parêntese, desculpa, esqueci de um detalhe bem simples aqui, só um momento. A amostra. Já vou colocar a amostra aqui na ordem crescente, tá? 3, 5, 9, 10,
21, 27. Então, beleza, eu tenho essa amostra aqui, correto? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu colocar mais um, 27 e 30, ok. Minha amostra está aqui. Então, N, o número de amostras. Quantos números que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 7 mais 1 dividido por 100. Então, vamos lá. 18 vezes 8 dividido por 100. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Fica mais fácil. 18, 38 vezes. Então, 144 dividido por 100. Um 1,44. Agora, presta bastante atenção aqui nessa situação. Primeira coisa. Nós fizemos aqui, primeiro, a adição para depois fazer a multiplicação. Então, ó, nós vamos encontrar o 18º. Então, o meu 18º percentil vai ser 1,44. Deixa eu explicar para vocês aqui o porquê que se deu um valor aqui, ó, dessa maneira, não se deu um valor inteiro. Como a gente está utilizando aqui uma exemplificação qualquer, a partir do momento em que eu coloco aqui números aleatórios, vocês podem observar, ó, do 10 já pulou para o 21, então a quantidade foi bem maior, tá vendo? Do 21 baixou para o 27, do 27 por 30. Então, pode acontecer o seguinte, que dê esses números aqui, ó, por exemplo, com decimais 1,44, 1,6. Ok, deu esse número aqui, o que a gente vai fazer? A partir do momento em que encontramos esse valor, 1,44, na posição dele, tem a posição 1,44? Ou é a posição 1, ou é a posição 2, correto? Então, o 1,44, ele está mais perto da posição 1 ou da posição 2? Na posição Na 1. posição 1. Ele está mais perto da posição 1, correto? Então, vamos lá. Aqui, temos a posição. Qual é a minha posição 1 aqui nessa sequência? 3. 3. Então, ok. A nossa posição é a posição... Posição 1, correto? Agora, qual o valor dessa posição, que é o valor do percentil? 3. Isso. Então, o que acontece aqui? Esse exemplo aqui, eu fiz ele aleatório só para vocês entenderem. Tem um outro exemplo ali para a gente fazer direitinho, tá? Isso aqui é só para vocês já irem familiarizando com a situação. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu vou buscar a posição. Então, aqui, ó, a minha posição, 1,44. Não tem a posição 1,44. Então, a minha posição 1,44, ela está mais perto da posição 1, correto? Então, a minha posição 1. Agora, qual o valor dessa posição? Vamos olhar lá na sequência. Posição 1, primeiro número. O valor dela é 3. Então, o que pode acontecer? Primeiramente, você vai calcular a posição. Se a posição deu um valor decimal, 1,44, a gente vai usar o critério para se arredondar, correto? Então, de 6 a 9, acima, de 1 a 5, abaixo. Igual a gente fez para arredondar tanto na mediana, isso mesmo, a gente fez para arredondar na mediana. Então, é o seguinte, o ponto principal aqui, deu um número decimal, 3,79.
Peraí, 3,79. Está mais perto de 3 ou mais perto de 4? Então, está mais perto de 4. A posição dele, 4. O valor, depois que você encontra a posição, automaticamente você encontra o valor. A posição, você vai fazer a contagem através da sua amostra ordenada de forma crescente. Ok? Ô, Luiz, Sim. você quis pegar. Deixa eu ver se eu entendi certo. Você quis pegar o 18º percentil, ou seja, os números, os 18% menores da sua amostra. E aí você achou que esses 18% estão na posição 1, que ele é somente o elemento 3. Essa é a interpretação correta? Vamos lá. Só dando uma mexida um pouquinho na sua interpretação. A primeira coisa, eu quero saber a posição. A partir do momento em que eu quero saber a posição dele, do 18, é a mesma coisa. Vamos lá, eu tenho uma competição com 5 corredores e eu quero saber qual a posição que o corredor 4 ficou. Então, aqui, eu calculei a posição dele. Ok, encontrei a posição dele relacionada à amostra. Então, eu quero saber aqui, ó, nós temos aqui 7. Nós temos 7. Eu quero saber qual vai ser. Vamos entrar em probabilidade, só para você entender. Meu M, 18. Eu quero saber qual vai ser, dessa sequência, o 18º. Então, o que que acontece? A partir do momento em que eu encontrei a posição, eu encontrei a posição dele de 18º. Eu quero saber a posição do 18º. Encontrei a posição 1. Então, eu vou olhar aqui na sequência de números que eu tenho, qual é a posição 1, ok? A partir daí que eu encontrei a posição 1, o valor dele é 3. Aí a gente já agrega a sua interpretação, que o 18º percentil, ele vai representar um valor 3 referente àquela quantidade de percentual de valores abaixo. Entendeu ou eu compliquei mais? Complicou um pouco mais, porque, por exemplo, se pegar a posição 17, vai dar menos que 1,44, que vai continuar sendo o próprio 3. E se fizer, por exemplo, 50, ele vai ser a mediana, que vai ter que ser o 21. Então, eu não entendi o que representa esse percentil na amostra. Sim, então Tu falou vamos. que tem outro exemplo, né? Tem outro exemplo. Você quer que a gente já faça o outro exemplo e tenta sanar a dúvida? Se não sanar a dúvida, a gente volta e faz os dois de novo. Pode ser? Pode ser, pode ser. Mas aí, se não sanar a sua dúvida, você fala, por favor, viu? Mas tu entendeu o que eu perguntei? Qual é a interpretação desse percentil 18? A Sim, percentil entendi. 17? Entendi, sim. Deixa eu passar o outro exercício aqui, que é eu que vai responder a sua dúvida. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício prático aqui para vocês verem. Aqui, então vamos lá. Encontre o 40º percentil da amostra abaixo. A primeira coisa, eu tenho aqui, vou colocar a amostra de maneira não ordenada, tá? Só para vocês entenderem. Eu tenho a seguinte amostra: 9, 5, 10, 7, 4, 8, 5, 2, 5, 5, 4, 12, 3 e 8. Essa aqui é a minha amostra. Pronto. Agora é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ordenar.
Então, beleza. Agora eu já vou colocar aqui minha amostra, ela ordenada. Ela vai ficar da seguinte maneira. Primeiro aqui, ó, é o 2. Então, tem 2. Depois eu tenho o 3. Depois eu tenho o 4, uma, duas vezes. Depois eu tenho o 5, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. 6 eu não tenho, tenho 7. Tenho 8, uma, duas. Tenho 9 uma vez. Tenho 10 uma vez. E tenho 12 uma vez. Então, ok, ordenei. Até aqui tudo bem. Fizemos a ordenação dessa. Colocamos já em ordem essa nossa amostra. Segundo passo, a gente vai fazer a substituição na fórmula. Então, minha fórmula. Eu tenho K igual a I, KI é igual a I vezes N mais 1 sobre 100. Então, primeira coisa, K. Eu estou querendo encontrar o quadragésimo, correto? Então, K40 é igual a I 40 vezes. Rapidinho. 40 vezes N. Quantos números eu tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, correto? Então, vai ser 14 mais 1 sobre 100. Então, aqui, vamos lá. 14 mais 1, 15. 40 vezes 15 vai dar 600. Dividido por 100. 6. Ponto. Então, o que que acontece aqui agora? Nós temos que a posição que o percentil vai estar é a posição 6. A posição dele, 6. Então, vamos colocar aqui, posição. Posição igual a 6. Ok. Agora é o seguinte, encontramos a posição. Nós queremos saber qual é o valor do percentil. Então, a posição dele é a posição 6. Agora, a gente quer saber qual o valor. Então, vamos contar aqui. Eu olho da sequência ordenada ou da sequência não ordenada? Eu vou olhar, logicamente, da sequência ordenada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor dele é 5. Então, nós temos aqui a posição 6 e o valor da posição 6 é o valor 5. Agora, o que que acontece? Nós vimos aqui, ó, vamos voltar. Vocês estão conseguindo ver assim? Ou quer que aumenta? Para mim tá bom assim. Bom, então beleza. É o seguinte, nós vimos aqui que o primeiro percentil ele determina 1% menor dos dados, então todos os dados menores do que 1, né?
O 50º percentil determina 50% os menores dados e também é igual à mediana. O percentil 98% determina os 98% menores dos dados. Então aqui nós temos 40, não temos? Nós queremos saber aqui, ó, no nosso exercício, o percentil 40, a posição quadragésima dele. Então, o que que quer dizer isso? O percentil, o quadragésimo percentil, o que que acontece? Ele vai determinar 40% dos menores dados, onde sua posição é a 6 e o seu valor é 5. Quem tinha perguntado, vocês vão desculpar, eu não gravo o nome, eu só estou pela voz. Quem tinha perguntado a questão da interpretação, onde se enquadra, foi quem? Foi o Walter. É isso, Walter. Então é o seguinte aqui, essa questão de onde se enquadra e da interpretação, mais uma vez, como eu falei com vocês, é como a gente está vendo situações que elas estão soltas, o que que acontece? A interpretação dela é o quadragésimo percentil representa, representa 40% dos menores dados, onde se encontra na posição 6 com o valor de 5. Então, aqui, o que que a gente pode concluir? O quadragésimo percentil representa 40% dos menores dados, onde se encontra na posição 6. Na posição 6 de quê? Na posição 6 da amostra, com valor de 5. Entendeu, Walter? Não, consegui entender sim. Consegui entender sim. Entendeu mesmo? Certinho mesmo? Certinho, certinho. Né? Certinho. Os 40, né, nessa minha amostra de 12 números, né? Os 5, ou seja, melhor, a posição 6 representa os 40% menores números que tem. Ou seja, o número 5 ele é quase metade, o número 5 ou menor que ele, é quase metade que minha amostra inteira. Ou seja, minha amostra é feita de números baixos, por exemplo. Isso. Então, o que que acontece? Você pode observar que, assim, independente de você, por exemplo, você Numa, pode concluir. numa relação, por exemplo, de idade, né, aqui da instituição, né? Se a posição 60, né, ela vai, for de pessoa, for um número de 20 anos, significa que 60% da minha amostra, ela tem menos que 20 anos. Isso. Então, o que que acontece? A partir desse cálculo do percentil, a gente consegue observar, a gente consegue visualizar os valores. Então, lembrando que o percentil, ele vai de 1 a 100, tá? Ele não tem percentil 2, 103, não, é só de 1 a 100. Então, cada ponto dele, ele representa uma posição na nossa amostra inicial com um respectivo valor. Perfeito, agora ficou bem claro mesmo. Tá? Ficou mesmo? Tranquilo? Gente, mais alguém com alguma dúvida? Podem. Não, eu te agradeço que tu me ensinou demais isso, ficou fácil para mim.
Não, tranquilo, a gente tá aí é para isso. Então pode dar continuidade. Pode Por continuar favor. assim, por favor. Então, beleza. Agora é o seguinte, a gente vai para uma outra situação. Deixa eu abrir, aumentar aqui. Deixa eu tomar um gole d'água aqui rapidão. Agora é o seguinte, nós vamos aí falar sobre os quartis. Eu vou pedir um pouquinho mais, até mais atenção um pouco de vocês pelo seguinte, essa parte do quartis, o cálculo dele em si é muito simples. Porém, antes de nós chegarmos nos cálculos, a gente tem que fazer algumas análises, tá? Então, assim, é o mesmo esquema. Qualquer dúvida que tiver, pode interromper. Se estiver rápido demais, você já sabe o esquema. Você já pode chegar e falar, tá? Então, o que que acontece aqui? Quartis são valores que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais. Então, o que que acontece? Aqui, logicamente, não vai ficar igual, mas é só para vocês entenderem. Tá? Isso aqui não vai ficar igual, mas é só para vocês entenderem. Então, quartis é isso. Ele divide nossos dados em partes iguais. É possível rapidamente avaliar a dispersão e a tendência central de um conjunto de amostras, que são etapas importantes na compreensão de seus dados. Então, a primeira coisa, quartis. Quartis divide os dados ordenados em quatro partes iguais. Mais uma vez, quartis tem que se ter os dados ordenados, tá? Então, Então, por exemplo, só um segundo. sim. O primeiro quartil, ele é o 25º Peraí, percentil. peraí, eu vou pedir para você repetir que passou um caminhão bem aqui na hora. Peraí, deixa eu só fechar a porta. Peraí que ele ainda tá passando, pode ir lá. Pronto, acho que agora vai. Vou repetir a pergunta. Então, por exemplo, o primeiro quartil, ele é o 21º percentil, é isso? Não necessariamente, a gente vai observar essa questão do quartil aqui de uma outra maneira, Tá bom, então. tá? Tranquilo. Ele não como se diz, o quartil, ele é diferente do percentil, Tá beleza, então. Tranquilo. tá? Então, o que que acontece? A primeira coisa, temos que ordenar esses dados. Não adianta, de maneira alguma, a gente iniciar essa ordenação dos dados, a gente iniciar o cálculo sem ordenar os dados, tá? Então, a primeira coisa é ordenar. E aqui, mais uma vez, ordenados de maneira crescente, correto? Tranquilo. Beleza. Então, aqui, ó, agora, o que que acontece aqui? O primeiro quartil corresponde aos primeiros 25% dos dados. Então, aqui, ó, começa no menor valor e vai até o primeiro quarto dos dados. Então, o primeiro quartil, 25% dos dados. Meu segundo quartil, ele corresponde ao intervalo entre 25% e 50%. 50% a gente sabe que é a mediana. Meu terceiro quartil, ele corresponde ao intervalo entre 50% e 75%. E o quarto quartil corresponde ao intervalo entre 75% e 100%, ou aqui, até o valor máximo. Então, aqui vocês conseguiram visualizar, é como se fosse a gente fazer aquele gráfico de, pi, de pizza, só que aí a gente coloca aqui, ó, a gente sabe que o primeiro é até 25%, o segundo vai de 25 a 50%,
depois de 50 a 75 e de 75 a 100. Então, aqui, ó, é só para vocês terem uma noção de como que funciona essa divisão. Então, primeiro quartil, 25, até os 25 primeiros, até os 25% primeiros dados, depois de 25 a 50%, de 50 a 75, de 75 a 100. Essa questão do quartil aqui, dessas correspondências, é a critério de divisão, ok? Isso aqui é um parâmetro, é para vocês terem uma noção de como funciona essa divisão, correto? Correto? Tranquilo, pô, tranquilo, tranquilo. Tá. Deixa eu perguntar a vocês estão ouvindo muito barulho aí? Tá vazando um pouquinho, mas não é algo que realmente incomoda, não. Tá Não, tranquilo. não tá incomodando, não. Tá Ah, não? tranquilo. Não, então de boa, que a senhora que limpa aqui o prédio aqui, ela conversa um pouquinho alto, mas aí, se estiver incomodando, vocês falam que eu dou uma parada e espero a terminar lá. Beleza? Não, tá de boa. Pode continuar. Pode ficar Então, sossegado. tranquilo. Então, aqui, ó, é o seguinte: quartis de uma amostra. Nós temos aqui, primeiro, uma amostra. Esse exemplo aqui, ó, primeiramente, essa amostra ela não está ordenada. A amostra é composta por 5, 3, 6, 8, 4, 5, 7, 5 e 9. Primeira coisa, nós vamos ordenar. Então, ordenamos aqui de maneira crescente. Então, ficou 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui, nós podemos observar o seguinte: nesse ponto, a gente determina, sem cálculo, simplesmente a partir do momento em que nós ordenamos. Nós observamos qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo e qual a mediana. Temos 9 aqui, ó. A nossa amostra, ela tem 9 números. Então, primeiro, o valor mínimo. Como o próprio nome diz, o valor mínimo é o menor. Temos aqui o valor mínimo de 3. O valor máximo, temos aqui 9. E a mediana, temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, a mediana, temos 5. Sem cálculo, sem nada. Simplesmente em questão de ordenar. A partir do momento que nós ordenamos a amostra, vocês conseguiram visualizar onde se encontra o valor mínimo, o valor máximo e a mediana? Tá, ficou fácil, sim. Tô tranquilo. Então, mínimo, máximo e a mediana. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer um outro aqui só para fixar. Nós temos aqui, ó, a seguinte sequência, a seguinte amostra. Já vou deixar em ordem, já vou deixar em ordem crescente, tá? 4. Velho. O que eu fiz aqui? Ave Maria. Ctrl Z, professor, Ctrl Z. Como que é? O Ctrl Z não funcionou não para tentar Nada. nada e já foi. Nada, nada. Bom, não, é bom que eu explico de novo. Explico aqui de novo. Então, o que acontece aqui, ó? Temos esse exemplo da nossa amostra. Primeira coisa, nós vamos ordenar essa amostra. Ordenamos a amostra. Pontos importantes. Nós temos o valor mínimo, o valor máximo e a mediana. Então, o que acontece? O valor mínimo, como o próprio nome dele diz, é o 3, que é o nosso menor valor dessa amostra. O valor máximo é o maior valor da nossa amostra. Esse valor máximo nosso é o 9. E a mediana é o nosso 5. Aqui, ó, mais uma vez, a única coisa que nós fizemos aqui foi ordenar essa amostra.
Então, a partir do momento em que nós ordenamos a amostra, nós conseguimos visualizar o valor mínimo, a mediana e o valor máximo. Correto? Tranquilo. Tranquilo? Bom, a identificação do quartil é determinada por número de observações. Deixa eu só aceitar alguém aqui. Jogo rápido. Querido. Pronto. O que acontece? O número, a identificação do quartil é determinada pelo número de observações, a ordem do quantio dividido pelo quantil. A ordem que o quantil está dividido pela quantidade do quantil. Tá? Só que isso aqui a gente vai ver mais detalhado no próximo slide. Correto? Então, o foco nosso aqui, ó, é essa questão relacionada principalmente à ordenação e, a partir da ordenação, a visualização do valor mínimo, da mediana e do valor máximo. Beleza? Então, aqui, deixa eu fazer um outro aqui rapidinho. 4, 5, 9, 10, 15, 17, 19. Aqui, nós temos aqui essa amostra. Essa amostra ela já vai estar ordenada. Então, aqui, vamos encontrar o mínimo, o máximo e a mediana. Então, aqui, a partir dessa ordenação dessa amostra, qual que é o nosso valor mínimo? 4. O 4, O valor máximo 19. e a nossa mediana, 10. certinho? De boa. De boa, tranquilo? Então, beleza. Agora, é o seguinte, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui fazer o cálculo do quartis, o cálculo dos quartis. É aquela questão, o número de observação vezes a ordem do quantil dividido pelo quantil. O que que acontece aqui? Vocês vão observar o seguinte, ó, para quartis, temos 1/4 ou 0,25 ou 25%. Aqui só está ensinando como que se vai fazer essa questão dessa multiplicação. Isso é bem tranquilo. Ó. Então, aqui, primeiro quartil, número de observações vezes 1/4 ou 0,25, no meu ponto de vista, tá? Vamos colocar aqui que esse número de observações, ele é 6, só para vocês entenderem. Número de observações, 6. Eu busco sempre o jeito mais fácil de fazer a operação. Então, só, eu prefiro fazer assim, ó, número de observações. 6 vezes 0,25. Agora, no segundo quartil, o número de observações continua 6 também. Então, 6 vezes 0,5. O próximo, 6 também, que é o terceiro quartil. 6 vezes 0,75. E o quarto, 6 vezes 1. Então, o que que acontece aqui? Vamos lá. Eu não vou abrir a calculadora aqui não, porque senão eu não consigo apresentar, tá? Vou fazer aqui direto. 0,25.
Então, aqui vocês conseguiram visualizar como que é simples para fazer essa parte do cálculo? O que é que vocês vão pegar? Primeiro quartil, sempre a gente tem que observar isso aqui, ó. Qual o número de observações? Sempre esse número de observações, ele vai estar expresso no exercício que a gente for fazer, tá? Então, o que que acontece? Primeiro quartil, pego o número de observações, multiplico por 1/4 ou 0,25. Segundo quartil, número de observações, multiplico por 2/4 ou 0,5. Terceiro quartil, multiplico o número de observações por 3/4 ou 0,75. E o quarto quartil, eu pego o número de observações e multiplico por 4/4, na realidade que seria, ou 1, correto? Tranquilo? Correto, tranquilo. Correto. Gente, tá, não. É até 9h10, né? Temos 10 minutos ainda. Não, sim, mas só que esses 10 minutos não vai dar tempo, não. Mas nós vamos até onde vai e na próxima eu volto de novo, só para não perder o Pô, raciocínio, tá? Agora aqui, ó, o que que acontece? Nós temos aqui cálculo de quartis. O que que nós vamos fazer primeiro? Vamos ordenar a amostra. Nós temos aqui, ó, uma amostra que não está ordenada. Os números 5, 3, 6, 8, 4, 5, 7, 5, 9. Ordenamos essa amostra. Então, ficou 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Primeira coisa, número de observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de observações é igual ao número da amostra. Então, o que que acontece aqui? Nós temos o quê? Nós temos 9 números nessa amostra, não temos? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o cálculo. O primeiro quartil é determinado por 9 vezes 0,25, que deu 2,25. Primeiro quartil. Segundo quartil é determinado por 9 vezes 0,5. Encontramos 4,5. Agora, vamos prestar atenção em uma coisa aqui. Nós temos lá o número 2, a posição 2,5, o número 2,25, nós não temos, correto? Então, o que que acontece aqui? Nós vamos utilizar esse valor do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quartil. O que nós encontrarmos aqui é a questão da posição dele, é a questão do nosso valor. Então, o que que acontece? Encontramos aqui 2,25, correto? O que que acontece? 2,25, ele está mais próximo de 2 ou mais próximo de 3? De 2. Está mais próximo de 2, não está? Então, o que que acontece? Aqui, o primeiro quartil, ele vai ter um valor correspondente ao segundo valor. Então, qual que é o valor aqui, ó, na minha amostra, do meu segundo valor? 4. 4. Então, o que que acontece? Aqui, nós podemos levar em consideração esse cálculo aqui, ó, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quartil, o resultado que nós encontrarmos aqui, o que que acontece? Nós iremos
utilizar como a posição. Lá no percentil, vocês lembram que tinha a questão da posição? Tem a posição e tem o valor. Aqui também é a mesma maneira. O resultado que nós encontrarmos aqui nessa multiplicação, ele vai estar relacionado à posição. Então, aqui, está na posição 2. Então, qual que é o valor da posição 2? O valor da posição 2 é 4. Então, encontramos aqui, ó, a posição do primeiro quartil, posição 2, com o valor 4. Ok? Entenderam? O que é que volta? Deu para entender, professor. Por mim, tá Entendeu? entendido. Tranquilo? Então, beleza. Já o segundo. O que é que acontece? O segundo quartil é determinado por 9 vezes 0,5, que deu 4,5. Aqui, deixa eu explicar para vocês o seguinte: tem uma pequena diferença. No quartil, a gente vai arredondar, quando der 5, a gente arredonda para cima. Isso no quartil, tá? Tem essa grande diferença aí. No quartil, deu 4,5, nós vamos arredondar para cima, correto? Então, o que que acontece aqui? 4,5, nós não temos a posição 4,5. Então, aqui arredondamos, nós temos a posição 5. Qual o valor da posição 5? 5. O valor da posição 5 é 5. Tranquilo? Vamos lá, então. O terceiro quartil é determinado por 9 vezes 3 quartos, ou 9 vezes 0,75. O que acontece aqui? Encontramos aqui 6,75. Arredondamos, temos 7. Aqui o 7 é a posição. Então vamos voltar aqui. Posição 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é o valor da posição 7? 7. Correto? Agora, mas espera aí, eu vou calcular o. Eu tenho necessidade de calcular o quarto quartil? Nesse caso aqui não, porque você vai observar o seguinte, que vão restar apenas dois números. Mas o porquê disso? Como que você chegou a essa conclusão? Vamos observar aqui, ó. Deixa eu copiar essa sequência aqui. Fica mais fácil. Copiei a sequência lá, não copiei? Então, o que que acontece? O meu primeiro quartil. Qual que é o valor do meu primeiro quartil? 4, não é? Até 4. Então, o que que acontece? O meu primeiro quartil, ele tem os números 3 e 4, onde o primeiro quartil, vou colocar aqui, ó, valor foi 4. Meu segundo quartil, o valor foi 5. Fica mais fácil aqui. Meu terceiro quartil, valor 7.
Então, bacana. Então, meu primeiro quartil são os números com valor até 4. Eu tenho os números 3 e número 4. Meu segundo quartil são valores com até o número 5. Eu tenho o 5 3 vezes. Meu terceiro quartil, valores até 7. Eu tenho o 6 e o 7. Ah, mas por que você não calculou o quarto quartil? Não restaram somente esses dois números aqui? Então, automaticamente, eles são do meu quarto quartil, que é o 8 e o 9. Por que disso? Vamos fazer aqui, ó. 9 vezes 1 é igual a 9. Isso aqui, ó, meu quarto quartil. Então, meu quarto quartil é composto pelos números 8 e 9. Vocês entenderam? Tranquilo. Agora eu preciso do retorno de todo mundo mesmo, gente. Essa parte do percent e do quartil, todo mundo conseguiu compreender? Todo mundo conseguiu entender? Ficou claro, ficou bom para mim sim, ô Luiz. Para mim também tranquilo. Tranquilo? Sim, senhor. Os demais aí, vamos lá. Preciso do retorno. Pra mim também ficou tranquilo. Tranquilo. Não, beleza. Porque assim, deixa eu